Bonifácio conhecia uma das principais regras do jogo do poder. Uma pessoa resoluta, de alma rebelde, pode transformar um bando de ovelhas num covil de leões. Portanto, ele isolou o causador de problemas. Sem a espinha dorsal da cidade para mantê-las unidas, as ovelhas rapidamente se dispersaram. Aprenda a lição. Não perca tempo chicoteando em todas as direções o que parece ser um inimigo de muitas cabeças. Descubra quem importa, a pessoa com força de vontade ou esperteza, ou o que é mais importante, com carisma. Por mais que isso lhe custe, tire este indivíduo dali, pois uma vez ausente, os seus poderes perdem o efeito. O seu isolamento pode ser físico, exilando ou mantendo-o longe da corte, político, estreitando a sua base de apoio, ou psicológico, alienando-o do grupo por meio de calúnias e insinuações. O câncer começa com uma única célula, extirpe-a antes que se torne incurável. As chaves do poder. No passado, uma nação inteira era governada por um rei e um punhado de ministros. Só a elite tinha algum poder. Com o passar dos séculos, o poder foi se tornando cada vez mais difuso e democratizado. Isto gerou, entretanto, uma ideia muito comum de que os grupos não possuem mais centros de poder, que o poder está espalhado e distribuído entre muitas pessoas. Mas, na verdade, o poder mudou em número, mas não em essência. Pode haver menos tiranos poderosos exercendo o poder de vida e morte sobre milhões, mas restam milhares de pequenos tiranos governando reinos menores e impondo a sua vontade indiretamente com jogos de poder, carisma e outras coisas mais. Em todos os grupos o poder se concentra nas mãos de uma ou duas pessoas, pois nesta área a natureza humana não muda. As pessoas se congregam em torno de uma única personalidade forte, como os planetas giram em torno do Sol. Viver na ilusão de que este tipo de poder centralizado não existe mais é cometer intermináveis enganos, desperdiçar tempo e energia e não alcançar jamais a meta. Gente poderosa não joga o seu tempo fora. Externamente podem colaborar com o jogo, fingindo que o poder é dividido entre muitos, mas, por dentro, ficam de olho nos inevitáveis poucos do grupo que dão as cartas. São esses que eles tentam influenciar. Quando surgem problemas, eles buscam a causa subjacente, a única personalidade forte que começou a agitação e cujo isolamento ou exílio acalmará as águas novamente. Na sua prática de terapia familiar, Milton Erickson descobriu que se a dinâmica familiar estava perturbada e disfuncional, é porque havia inevitavelmente um agitador, o gerador de problemas. Nas suas sessões, ele isolava simbolicamente esta maçã podre, fazendo-a sentar-se mais afastada, nem que fosse alguns centímetros. Aos poucos, os outros membros da família passavam a ver a pessoa fisicamente separada como a origem das suas dificuldades. Uma vez reconhecido o agitador, apontá-lo para os outros será bastante útil. Compreender quem controla a dinâmica do grupo é importantíssimo. Lembre-se, os agitadores prosperam escondendo-se no grupo, disfarçando suas ações entre as reações dos outros. Torne as suas ações visíveis e eles perdem o seu poder de perturbar. Um elemento-chave nos jogos estratégicos é isolar o poder do inimigo. No xadrez, você tenta encurralar o rei. No jogo chinês de Go, você tenta isolar as forças inimigas em pequenos bolsões, deixando-os imóveis e ineficazes. Quase sempre é melhor isolar os seus inimigos do que destruí-los. Você parecerá menos brutal. O resultado, no entanto, é o mesmo, pois no jogo do poder o isolamento significa morte. A forma de isolamento mais eficaz é quando você separa suas vítimas da sua base de poder. Quando Mao Tse-tung queria eliminar o inimigo da elite governante, não o enfrentava logo, trabalhava silenciosa e furtivamente para deixá-lo isolado, para dividir os seus aliados e afastá-los dele, reduzindo o apoio que lhe davam. Não demorava muito para o sujeito desaparecer.
Presença e aparência são peças importantíssimas no jogo do poder. Para seduzir, particularmente nos estágios iniciais, você precisa estar sempre presente ou parecer que está. Se você fica desaparecido a maior parte do tempo, o encanto se desfaz. O primeiro-ministro da rainha Elizabeth, Robert Cecil, tinha 2 grandes rivais. O favorito da rainha, o Duque de Essex, o ex-favorito, Sir Walter Raleigh. Ele deu um jeito de enviar os dois numa missão contra a Espanha. Com eles longe da corte, Cecil conseguiu envolver a rainha com seus tentáculos, garantindo a sua posição como principal conselheiro e enfraquecendo a afeição dela por Raleigh e pelo duque. Aqui aprendemos 2 coisas. Primeiro, ausentar-se da corte é perigoso e não se deve abandonar a cena em época de tumulto, pois essa ausência pode tanto simbolizar quanto induzir uma perda de poder. Mas, em segundo lugar, atrair seus inimigos para longe da corte em momentos críticos é uma ótima manobra. O isolamento tem outros usos estratégicos. Ao tentar seduzir as pessoas, quase sempre é mais sensato isolá-las dos seus habituais contextos sociais. Uma vez isoladas, elas ficam vulneráveis a você e a sua presença se amplia. Da mesma forma, os trapaceiros procuram um jeito de isolar suas vítimas do seu meio social normal, conduzindo-as para novos ambientes onde não ficam mais tão à vontade. Ali elas se sentem fracas e são mais facilmente enganadas. O isolamento, portanto, pode ser uma ótima maneira de deixar as pessoas enfeitiçadas por você para seduzi-las ou passar-lhes o conto do vigário. Você encontrará com frequência gente poderosa que se alienou do grupo. Talvez o poder lhes tenha subido a cabeça e se considerem superiores. Talvez tenham perdido o jeito de se comunicar com as pessoas comuns. Lembre-se, isto as torna vulneráveis. Embora poderosos, esses tipos podem ser úteis. O monge Rasputin conquistou seu poder sobre o czar Nicolau e a czarina Alexandra da Rússia, aproveitando-se do tremendo isolamento em que os dois se encontravam com relação ao resto do povo. Alexandre, em particular, era uma estrangeira e bastante alienada dos russos comuns. Rasputin usou as suas origens camponesas para se insinuar e cair nas suas graças, pois ela desejava demais comunicar-se com seus súditos. Uma vez no círculo íntimo da corte, Rasputin se fez indispensável e conquistou enorme poder. Partindo direto para o centro, ele mirou a única figura na Rússia que tinha poder. A czarina dominava o marido e descobriu que não precisava isolá-la porque o trabalho já estava feito. A estratégia de Rasputin pode lhe dar um grande poder. Procure sempre pessoas em altos cargos, mas que se encontrem isoladas no tabuleiro. Elas cairão como frutas maduras no seu colo, facilmente seduzidas e capazes de lançar você mesmo ao poder. Finalmente, ataca-se o pastor porque isso desanima totalmente as ovelhas. Quando Fernando Cortés e Francisco Pizarro lideraram seus pequenos exércitos contra os impérios Azteca e Inca, eles não cometeram o erro de lutar em várias frentes, nem se intimidaram com os números das tropas contra eles. Eles capturaram os reis Montezuma e Atahualpa. Vastos impérios caíram em suas mãos. Desaparecido o líder, desaparece o centro de gravidade. Não há nada em torno do qual girar e tudo se desmorona. Mire os líderes, derrube-os e procure as infinitas oportunidades na confusão que se seguirá. Imagem: um rebanho de ovelhas gordas. Não desperdice o seu precioso tempo tentando roubar 1 ou 2 ovelhas. Não arrisque a vida atacando os cães que guardam o rebanho. Mire no pastor. Atraia-o para longe e os cães o seguirão. Derrube-o e o rebanho espalhará. Você poderá recolher as ovelhas uma por uma. A autoridade. Se esticar um arco, estique o mais forte. Se usar uma flecha, use a mais longa. Para atirar num cavaleiro, atire primeiro no seu cavalo.
para pegar um grupo de bandidos, capture primeiro o líder. Assim como um país tem as suas fronteiras, a matança de homens tem o seu limite. Se for possível impedir o ataque de um inimigo com um golpe na cabeça, por que matar e ferir mais gente do que o necessário? Tu Fu, poeta chinês da dinastia Tang, século VIII. O inverso. O mal que fizer a um homem deve ser de tal forma não temer a sua vingança, escreve Maquiavel. Se você agir isolando o inimigo, garanta que ele não tenha como lhe pagar na mesma moeda. Em outras palavras, se você aplicar esta lei, que seja de uma posição superior, para não ter nada a temer com o ressentimento dele. Andrew Johnson, sucessor de Abraham Lincoln na presidência dos Estados Unidos, via em Ulysses S. Grant um membro perturbador do seu governo. Então, ele isolou Grant num prelúdio para forçá-lo a se retirar. E isto só fez irritar o grande general, que reagiu formando uma base de apoio no Partido Republicano e trabalhando para ser o próximo presidente. Teria sido muito mais sensato manter um homem como Grant no rebanho, onde seria menos nocivo do que despertar o seu sentimento de vingança. E assim você verá frequentemente que é melhor manter as pessoas do seu lado, onde poderá observá-las, do que arriscar-se a criar um inimigo irado. Mantendo-as por perto, você pode ir secretamente reduzindo a sua base de sustentação de tal forma que, na hora de soltá-las, elas caiam feio no chão sem nem saber o porquê. Notas. A conquista do Peru. A luta agora se tornara mais intensa do que nunca em torno da liteira real de Atahualpa, rei do Império Inca. Ela crescia cada vez mais e, no final, mortos vários nobres que a defendiam, ela virou e o príncipe índio teria caído violentamente ao chão, não fosse o empenho de Pizarro e alguns outros cavaleiros que o ampararam nos braços. A borla imperial foi logo arrancada das suas têmporas por um soldado e o infeliz monarca, fortemente seguro, foi levado para um prédio vizinho, onde ficou sob cuidadosa guarda. Cessaram todas as tentativas de resistência. O destino do Inca, Atahualpa, não demorou a se espalhar de cidade em cidade por todo o país. O encanto que teria mantido unido o povo peruano se quebrara. Cada homem pensava apenas na própria segurança, até a soldadesca Inca, acampada nos campos adjacentes, ouviu o alarme e, sabendo das marés fatais, foi vista fugindo em todas as direções diante de seus perseguidores, os quais, no calor da vitória, não demonstravam nem um pouco de misericórdia. Finalmente, a noite, mais piedosa do que o homem, lançou o seu delicado manto sobre os fugitivos e as tropas dispersas de Pizarro reuniram-se mais uma vez ao som da trombeta na Praça Sangrenta de Cajamarca. Atahualpa era reverenciado como sendo mais do que humano. Ele não era apenas o chefe do Estado, mas o ponto para o qual todas as suas instituições convergiam como para um centro comum. A pedra angular do tecido político que ruirá sob o próprio peso se a retiram. Passou-se então a execução de Atahualpa. Sua morte não só deixou vago o trono, sem um sucessor garantido, como a forma como tudo aconteceu anunciava aos peruanos que uma mão mais forte do que a dos seus incas tinha se apoderado do cetro e que a dinastia dos Filhos do Sol tinha acabado para sempre. A conquista do Peru, William Prescott, 1847. Os lobos e as ovelhas. Certa vez, os lobos enviaram uma embaixada às ovelhas, desejando que dali para frente houvesse paz entre eles. Por que, eles disseram, devemos passar a vida toda nesta luta mortal? A culpa é daqueles cães malvados. Estão sempre latindo para nós e nos provocando. Mande-os embora e não haverá mais obstáculos para nossa eterna paz e amizade. As tolas ovelhas escutaram, despediram os cães e o rebanho, assim privado dos seus melhores protetores, se tornou uma presa fácil para os seus traiçoeiros inimigos.
Fábulas, Esopo, século VI a.C.